Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa história está em Gênesis, no capítulo 5, nos versos 22 a 24, e narra a história de um personagem extremamente curioso na Bíblia, Enoque. Por que ele é curioso? Porque era um momento em que os homens viviam muito tempo, e nós vamos ver que a corrupção do pecado se espalha como erva daninha sobre a terra, e muitos homens se separam de Deus, e por viverem muito tempo, eles geram muitos filhos e muitas filhas. Mas Enoque não era assim. Ele anda com Deus. E ele se torna, segundo a Bíblia, a primeira pessoa a ser transladada para o céu, a não passar pela morte. E a Bíblia fala pouco dele, mas o que fala dele, nós podemos entender que ele realmente era um homem de oração, ele era um homem voltado para Deus e que trabalhava para ele. Trabalhar para Deus é algo impossível de se fazer se nós não permanecemos nele, como lemos em João capítulo 15. E além de tudo isso, nós vamos ver também em Romanos 12, que a orientação do apóstolo Paulo é que nós perseveremos em oração. Perseverar é lutar, é tentar, é galgar. Vamos encontrar uma parábola de Cristo dizendo que o ímpio cai uma vez e permanece caído. Já o justo cai 7 vezes e 7 vezes se levanta. A queda não determina quem é ímpio e quem não é, porque todos nós estamos passíveis a cometer pecados e cometemos pecados todos os dias. A diferença está em quem se levanta. E para se levantar, nós precisamos estar agarrados na mão do Senhor. E a oração é a forma que nós temos de nos achegarmos a Ele. Ora, está escrito na Bíblia também que o Senhor está à nossa direita, nos toma pela mão direita e nos ajuda. Então Ele está perto de nós, Ele não está longe. Ele se aproxima de nós através do sacrifício que fez pelo Teu Filho. E dessa forma, nós podemos nos achegar a Ele em oração. Temos conexão direta ao Pai, acesso direto a Ele. E temos vários exemplos de pessoas que viveram essa conexão pessoal e particular. E o que aconteceu com elas? Enoque não só foi transladado, como ele foi usado de exemplo. Metusalém, que foi o filho que ele gerou, o primeiro filho de Enoque, foi o homem mais longevo que viveu sobre a terra. E não foi à toa, porque no momento em que Metusalém ele falece é quando vem o dilúvio sobre a terra. E quem sobrevive é Noé. E o nome de Metusalém significa exatamente isso. Enquanto ele estiver vivo, não haverá juízo, mas no momento que ele morresse, haveria juízo sobre a terra. Isso também foi cumprido. Enoque também era profeta, e nós sabíamos disso porque quando nós vamos ver aqui no livro de Judas, não confundir com Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, nós vamos encontrar no único capítulo que tem no livro, a partir do verso 14, dizendo assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º filho depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, Enoque fez pregações voltadas para a segunda volta de Cristo, ainda antes de que Jesus viesse, antes de que o dilúvio tivesse acontecido. Em todos os tempos, o Senhor escolhe seus filhos para que preguem sobre a terra e nos confere a possibilidade de conhecermos mais sobre a Tua palavra, seja ela falada ou escrita. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir. Então hoje, que nós possamos tomar como exemplo a vida desse grande homem e que possamos andar com Deus. E para andar com Deus, nós já estudamos que precisamos estudar a Bíblia, mas também precisamos nos debruçar sobre Ele em oração. Ponham-se de joelhos e se quebrantem sobre a rocha, porque todo aquele que se quebranta diante do Senhor será reconstruído nele. Que Ele fortaleça vocês hoje e que vocês encontrem mais uma razão para continuar lutando e vivendo. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Vamos orar. Santo, santo e eterno Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos ampara e nos ensina mais sobre Tuas preciosas verdades. Nos ajuda, Senhor, a orar
a orar inclusive em voz alta para que não nos distraiamos com as nuances da nossa mente, mas que o Senhor possa nos achegar a nós e possamos sentir a Tua presença e que com essa oração e o contemplar constante nós possamos ser transformados na imagem do Teu Filho, galgando cada vez mais uma melhor versão de nós mesmos. Faça-se a Sua vontade, para que o Senhor seja honrado e glorificado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima.